nosso orador desses 2 dias de abertura do mês da juventude, o nosso querido amigo, né, o pastor Jefferson Carnon Dantas. Esse Carnon é francês? É, francês. Chega cá, pastor. Ele chegou ali e sentou ali comigo, foi para lá e disse assim: meu sonho é sentar nessas poltronas aqui, eu não sei que sonho, né? Era meu sonho trazê-lo aqui, né, na nossa igreja. Não. O pai dele não andou por lá não, assim. Esse rapaz que ele falou é bonito, né? Então assim, o pastor Jefferson foi orador da nossa Convenção Batista Baiana em 2018. E eu tive a oportunidade de ouvir uma das mensagens que ele pregou, porque no outro dia eu tive que viajar para Xique-Xique, porque minha avó faleceu justamente naquela data. E eu fui para o sepultamento da minha avó. Mas aí depois eu ouvi no Multiplique Nacional, lá em Águas de Lindóia. O pastor Jefferson foi pastor durante 20 anos, 22 anos na primeira igreja batista em Imperatriz. E hoje ele está lá em Belém, no Pará. Ele diz que é coordenador, mas é o nosso reitor do Seminário Teológico Batista. Não, o pastor Fernando é reitor lá no Rio de Janeiro, né? Ele é o nosso reitor, porque assim, hoje os nossos seminários estão conjugados, né? O Seminário do Rio, o Seminário do Norte e o Seminário Equatorial, do qual ele é o nosso coordenador lá dos cursos lá no nosso seminário. E assim, é servo do Senhor, é um amigo pessoal, é daquele tipo de amigo onde me vê, eu não sei por que ele faz isso, onde ele me vê, ele grita: Juninho! Eu não sei que Juninho é esse, porque eu já estou chegando perto dos 50, né? Não tem mais esse Juninho todo. Então assim, a gente tem um amigo aqui, e vocês ontem já ouviram, eu não tive a oportunidade de ouvir, porque eu estava falando em uma outra igreja, e ele disse: você confia, né? Confio sim. Pastor Jefferson é um amigo, um irmão, um companheiro de jugo, como diz a palavra do Senhor, e por isso ele está aqui. É casado com a irmã Débora, tem 2 filhos, homem de Deus, ouça-os com o coração e com a mente, e deixe Deus falar ao coração de vocês. Vamos orar por a vida do pastor Jefferson. Você pode estender a sua mão aqui na direção dele, para que Deus o use poderosamente. Nosso Deus querido, nosso Pai amado, nós te agradecemos por este momento aqui. E antes de orarmos por o teu filho, o pastor Jefferson, nós queremos orar por nossa irmã Maria, pedir ao Senhor que visite a tua filha, restaure a saúde da tua filha, para que ela possa, meu Deus, estar à frente na liderança dos nossos jovens, como sempre tem estado, e principalmente agora no mês de agosto. Restaura a saúde da tua serva, cura a tua serva, ela que tem sido tão útil para o teu reino. Nós apresentamos a vida dela diante do Senhor. E agora oramos por a vida do pastor Jefferson. Continue usando o teu filho, faça-o como instrumento do Senhor nas tuas mãos, que ele seja apenas, meu Deus, o canal para que o fluir do teu Espírito chegue até nós nesta manhã, que nós sejamos edificados, restaurados, confrontados, Senhor, ensinados por tua palavra através da instrumentalidade do teu filho. Nós o apresentamos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade, queridão. Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Bom demais estar aqui com os irmãos. Ontem a gente já pregou o primeiro sermão sobre essa temática. E eu louvo a Deus porque posso estar em casa. Uma igreja como essa, eu me sinto em casa. E por me sentir em casa, ficar à vontade, eu posso compartilhar com muita tranquilidade. Louvo a Deus pela oportunidade que tem de estar aqui em Luiz Eduardo Magalhães. É a primeira vez e já estou gostando. Pode convidar de novo, não tem problema, eu venho, eu gostei demais. E 2 coisas me chamam muita atenção, irmãos. A jovialidade da cidade, porque é uma cidade jovem, né? Pelo tempo de instituição, e também pela quantidade de pessoas que vêm para trabalhar e jovens que estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse início do mês da juventude, todos nós somos jovens. Estamos aqui e somos jovens, né? Todos nós somos jovens, e louvado seja Deus. Queria também deixar a saudação do pastor Fernando Brandão, que já esteve aqui com os irmãos, que é o diretor da Junta de Missões Nacionais. Eu também sou missionário da Junta de Missões Nacionais lá em Belém, coordeno
a parte ali do Pará e do Amapá, da visão de igreja multiplicadora, atingindo ali até o Piauí, Pará, Tocantins e Maranhão. A gente tem trabalhado bastante. Amanhã já tem uma reunião em Brasília, tem que estar em Brasília para uma reunião. Vou ficar até quinta, sexta-feira volto para Belém e depois tem a divulgação da campanha de missões nacionais. Mas quero louvar a Deus. E quero fazer a divulgação da Rede 316. Quantos dos irmãos aqui tem um aplicativo da Rede 316? Levanta a mão. Ainda não, né? Eu sabia, porque ontem eu perguntei, tinha pouca gente, era mais a família do pastor. Bom, a Junta de Missões Nacionais tem desenvolvido há 2 anos um projeto de comunicação através das mídias. A Rede 316. 316 por causa de João 3,16. O intuito é evangelizar e edificar todo mundo. Nós temos audiência em vários países, em todos os estados da federação. Em 2 anos, nós já tivemos quase 3 milhões de acessos às nossas redes. Então eu quero convidar você para pegar o seu celular agora. Pode pegar, não pode, pastor? Não é pecado pegar o celular na hora do culto? Se fosse, já tinha um bocado de pecador aí que eu vi com o celular. Pega o seu celular, vá na loja de aplicativo lá, tá bom? Vá agora na loja de aplicativo. Pega agora, por favor. E descreve rede, que nem rede de baiano, tá? Rede 3.16 e baixa o aplicativo, tá? Você que já pegou a senha do Wi-Fi da igreja, tá dando eco, hein? Eco. Você que pegou a senha do Wi-Fi da igreja, vai ficar mais fácil. E baixa o aplicativo, tá bom? Rede 316. Lá, quando você abrir em casa, você vai ter acesso às nossas mídias. Quer matar a saudade do pastor Jefferson? Eu estou todo dia aqui, estou em Belém, das 7h30 da manhã às 9 da manhã, com o programa Nossa Pátria Brasil. O Júnior já esteve com a gente no Nossa Pátria Brasil? Falando, quando fizer aniversário da cidade, você vai estar. A gente viaja o Brasil todo, falando da cultura do Brasil e ora também pela obra missionária naquela região. Nós temos programas infantis, programas nessa rádio, que toca músicas clássicas, aquelas músicas antigas do cantor cristão, né? Toda quarta, 3 da tarde, tem esse programa, que é a história da música cristã, né? Muito, muito proveitoso. Nós temos 4 programas de Bíblia. O Bora Ler a Bíblia, que eu dirijo, tá? Que a gente vai lendo um capítulo por dia, lá na Rede 316. Nós temos os textos difíceis da Bíblia, que é toda sexta-feira, com o pastor Pedro Moura. Gente, é um programaço. Você tem dúvidas, vá lá, tem uma playlist imensa para você ouvir, tá? E nós temos também com o diretor da Faculdade Teológica Batista de Brasília, um outro programa de Bíblia. Nós temos um programa que vai falar só sobre a mulher de Provérbios 31, muito interessante, vários podcasts e também ao vivo, que é na segunda, às 10 da manhã. Então tem muita programação boa. Tem uma programação chamada No Divã da 316, que vai tratar, é um pastor psicólogo, ele vai tratar só das questões emocionais. Vale a pena ouvir, vai falar sobre burnout, vai falar sobre ansiedade, vai falar sobre depressão, vai falar sobre várias dessas questões que têm atingido o povo de Deus e às vezes a gente não tem uma orientação. Tá? E se tiver ao vivo e você quiser perguntar, pode mandar, porque no aplicativo tem um sinalzinho do WhatsApp. Você pode gravar um áudio, pode dizer: eu sou aqui de Luiz Eduardo Magalhães, da Primeira Igreja Batista, Pibilém. Quero mandar um abraço para você. Você vai lá, fala com a sua voz e participa da programação. Tá? Além do aplicativo, você vai se inscrever no nosso YouTube. O YouTube aqui da igreja é bonito, hein? É bonito. Bonito mesmo. O Instagram aqui da igreja também é bonito. Ontem ficou mais bonito, saiu uma foto minha. Olha aí. Instagram da Rede 316 e YouTube da Rede 316 é a mesma coisa do aplicativo. Rede 316. Se inscreve lá. E nas plataformas de podcast, todas as plataformas de podcast, nós estamos também. Você gosta de ouvir podcast, põe o seu foninho, vai para o trabalho, vai para a fazenda, vai para a chácara, vai ver a colheita, vai estar lá na sua loja, no seu escritório. Você vai, põe o fone e ouve o que você quiser desta programação que é vasta. Eu só citei alguns. Agora tem um porém, que para mim é extremamente positivo. É uma rádio, uma mídia nossa, com a nossa doutrina, com o nosso jeitão de ser, com a nossa teologia. Então você não vai ouvir bobagem lá. Pode ouvir uma brincadeira ou outra que eu faço um bocado, né, lá no meu programa. Fico falando da cultura do povo e falando, por exemplo, nós viajamos para perto de Florianópolis.
Joinville. Vamos para Joinville. E é uma viagem, evidentemente, virtual. E o pastor disse que a comida típica deles é cuca. Tem um pessoal do sul aqui, né? Tem um pessoal do sul, deve saber o que é cuca, né? E prontamente eu disse, rapaz, na minha época a cuca fazia um mal danado. A gente tinha medo da cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então esse tipo de bobagem você vai ouvir, tá? Mas quando falar de Bíblia, quando falar de palavra de Deus, você vai ter uma teologia maravilhosa, tá? Tem irmãos que ouvem assim, põe o celular lá e fica ouvindo o tempo todinho. Tá? Você tem a oportunidade, enquanto tiver rede, né, o Wi-Fi ou a rede 3G, 4G, 5G, você vai poder ouvir. É um aplicativo levíssimo, que não vai nem ocupar muita memória do seu celular, como aquele jogo, né, que você tem e acaba ocupando muita memória e seu tempo. Tá ok? Então, YouTube, Instagram. E se você quiser me seguir nas minhas redes, não é o meu nome, tá? O pessoal procura o meu nome, não acha. A minha rede, as minhas redes de relacionamento, tanto o YouTube como o Instagram é Bora Ler a Bíblia, tá? Bora Ler a Bíblia. No Instagram é bora.lerabíblia e no YouTube é Bora Ler a Bíblia. Eu faço lives diárias, quando estou em Belém, lives diárias, 6h10 da manhã, lendo um capítulo da Bíblia, explicando e aplicando. São 30 minutos. 30 minutos. Lá tem playlist já de vários livros da Bíblia, lidos todinhos. Agora a gente está em Isaías, está no capítulo 38 de Isaías. Tem marcado a minha vida e abençoado muito. Quiser seguir, vai lá, vai ser bênção para mim e para você. Não paga nada. Tudo isso aí não paga nada, tá? Tudo de graça para abençoar a sua vida. Agora, a Rede 316, irmãos. Nós temos alta audiência da Assembleia de Deus, dos irmãos da Quadrangular e da Igreja Católica. Alta audiência. Então a gente tem visto que é uma ferramenta maravilhosa de mídia nossa, dos batistas brasileiros, tá? Existe a Rede 316 porque os irmãos oram e contribuem com a Junta de Missões Nacionais. Então a gente louva a Deus porque essa igreja é uma igreja missionária. Então, com a oferta dos irmãos, vocês ajudam a gente a evangelizar e a proclamar que Jesus Cristo é o Salvador. Louvado seja Deus. Vamos para o texto de hoje? Amém. Tá bom, já chega de propaganda, né? Já foi demais. Simplesmente como Jesus na oração. Meus irmãos, seguir a Jesus é muito fácil. É simples, porque ele foi simples. Jesus pregava, ensinava, curava. Ele orava, ele falava da Bíblia. Ele morreu por nós e ele ressuscitou e está vivo aqui no nosso meio, amém? Esse Jesus simples, que quer uma igreja simples. Ele ensinava coisas simples. E ontem nós falamos sobre o que é ser igreja. E hoje de manhã nós vamos falar sobre simplesmente como Jesus na oração, à noite simplesmente como Jesus na palavra. E pensando nesses aspectos, eu olho para o texto bíblico, e aí eu cito 3 textos bíblicos de Lucas, tá? Eu estou sem retorno só ali, ó. Tá? Mas vocês passam aí. Tá aí o texto. Olha aí os textos que eu vou ler para dar introdução à nossa mensagem. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Jesus era um servo de oração. Era a noite toda, viu? Era a noite toda orando. Quando ele foi escolher os discípulos, 40 dias de jejum e oração, quando ele foi iniciar seu ministério. Em Lucas 9, 18 e 28, certa ocasião, estava Jesus orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes indagou: quem as multidões afirmam que eu sou? Jesus tinha lugar secreto de oração. Ele gostava de ir para o jardim do Getsemane, ficar sozinho lá, orando, coisa boa. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele despachou os discípulos e ficou ali num lugar deserto orando. Lucas 22. E retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Ele seguiu para quê? Para orar. Para orar. Quando os discípulos perceberam que Jesus era um homem de oração, um líder de oração, um servo de oração, eles pediram para Jesus. Está aqui em Lucas 11, 1 e 2. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam ao Pai: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí, quando a gente lê esses textos, a gente entende
que para sermos uma igreja simplesmente como Jesus, nós precisamos ter uma vida de oração ativa. Por quê? Porque muitos de nós, irmãos, nós temos uma vida de oração, mas às vezes nós oramos nas refeições. Hoje no café da manhã, lá no hotel, eu sentei, botei a mesa, né? Você sabe que quando a gente vai em café da manhã de hotel, a gente põe uma mesa bonita, né? Botei minha mesa lá, com meu iogurte não, coalhada, que eu achei muito bom, minhas frutinhas, meu café preto, e fiz minha oração. Estava sozinho, né? Acordei cedo, estava sozinho. De repente chega um rapaz, um jovem senhor. Ele também faz o prato dele, senta numa mesa em frente à minha, e ele parou para orar. Achei legal. Um crente tem que fazer isso. Então, normalmente, muitas vidas de oração nossas são vidas de oração na hora das refeições, né? Obrigado pelo que tem e pelo que vem, em nome de Jesus, amém. Ou faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Alguns mais lacônicos dizem assim: Senhor, tu sabes, amém. Pronto, e acabou a oração. Tem uma galera que é desse jeito. Tem um pessoal, irmãos, que quando a gente junta a panela, quando os crentes vão fazer alguma festa e pede para ele orar, ele acha que é vigília. Não tem? Aqui tem também? Lá na minha igreja tinha um irmão, eu não vou dizer porque está filmando. A gente foi para uma viagem missionária, vários missionários. Chegou lá na casa do missionário, e irmãos, a irmã abriu a tampa daquele feijão com arroz. Aquele feijão exalou assim, um cheiro bom, todo mundo com fome. Tinha chegado cedo, 1h da tarde, aí pediram para o irmão lá orar. Aí o irmão começou: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor que abriu o mar vermelho, esse feijão vai esfriar. E ele arrochou, irmãos, uma oração de uns 10, 15 minutos. E eu dei uma filmada assim, porque o pastor tem que orar e vigiar, né? Dei uma filmada assim, os irmãos tudo. Tem gente que é vigília todo tempo. Inclusive, quando convidar, atenção, irmão, quando ele convidar para orar antes das refeições, faça uma oração boa, mais rápida. Porque não é vigília. Mas quando é vigília é para orar. É para orar. Não é para vir para a igreja dormir nos bancos. No banco, no caso aqui das cadeiras. Tá bom? Jesus nos ensinou a orar. Ele foi exemplo de oração. Se nós queremos ser uma igreja simplesmente como Jesus, nós temos que ajustar o foco da nossa vida de oração. Meus irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia agora em Atos. Aí eu quero que você deixe a Bíblia aberta, tá bom? Atos 12, de 1 a 18. É o exemplo de uma igreja que servia ao Senhor e entendeu como ser simplesmente como Cristo através da oração. Atos, capítulo 12, de 1 a 18. Nós vamos ler o texto, e ao ler o texto nós vamos ver essa igreja que entendeu o que é ser como Jesus, porque os discípulos estavam ali, eles tinham aprendido com Jesus a vida de oração e eles exerciam a vida de oração. Outro dia, lendo um livro sobre oração, o pastor dizia: nós pregamos, ensinamos e falamos muito sobre oração, mas praticamos pouco. E é essa preocupação que eu quero ajustar junto com os irmãos na minha vida e na sua vida. O título de hoje é: o que acontece quando a igreja ora? Amém? Para Atos 12, 1? Amém? Vamos até o 18. Então, baixa a cabeça, olha para a Bíblia, não olha para o celular. Se acessou a Bíblia no celular, não olha para o Instagram, não olha para o WhatsApp, nem para a Rede 316. É hora da Bíblia, tá bom? Vou até impetrar uma bênção. Você que está olhando o WhatsApp e o Instagram, Deus abençoe que seu celular caia numa piscina ainda essa semana. Não quer? Então só lê a Bíblia, presta atenção. E você que está em casa de pijama e de pantufa, tá? É com a Bíblia aberta. E quando a gente pedir para dar glória a Deus, é para dar glória a Deus, tá bom? Não tem problema, transmissão boa, pastor. Não tem problema estar em casa não deu para vir. Né? A irmã Maria, que está dodói, está em casa assistindo. Irmã Maria, Deus lhe abençoe, lhe cure, tá? Suas filhas são uma bênção, tá? E gasto dinheiro comendo pizza também, que eu sei, tá? Atos 12, de 1 a 18. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias de pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem. E pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
Pedro estava na prisão, mas a igreja orava com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. E as algemas caíram de seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu sem compreender o que estava acontecendo. Por meio do anjo era real, pois pensava tratar de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegando à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles, e saindo desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei de que de fato o Senhor me enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir essas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu na porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. Eles disseram: está louca. Ele, porém, insistia, mas eles diziam: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas, acenando com a mão para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Amém? Amém. Até aqui, 18. O que acontece quando a igreja ora? Santo Agostinho disse o seguinte: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Precisamos ter vontade, assim como temos sede de estar na presença de Deus. O filósofo, irmão em Cristo nosso, Soren Kierkegaard, que disse que a fé é um salto no escuro, disse o seguinte: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Charles Haddon Spurgeon, um dos grandes expositores da Bíblia, pastor batista, conhecidíssimo por treinar vários pastores, ele disse: rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar, e não abandone a oração porque não consegue orar, pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Glória a Deus. Em Romanos 12:12, em 1 Tessalonicenses 5:17, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. A igreja, irmãos, é convocada a ter uma vida de oração. A igreja é convocada a ter uma vivência de oração contundente, forte, proeminente. A igreja, ela é convocada individualmente e coletivamente para orar. Como tem sido a sua vida de oração? Sabe, uma vez fizeram a seguinte pergunta: se a vida de oração, a sua vida de oração fosse um alimento, quanto você pesaria? Alguns irmãos seriam uns elefantes, povo de oração, crente mesmo, alguém fervoroso. Alguns seriam peso pena, peso mosca, porque a vida de oração está muito fraquinha. Eu não sei como vai sua vida de oração, mas quando eu estava me preparando para vir para cá, eu fiquei pensando, como Jesus foi simples. Ele ensinava, pregava, curava. E isso a gente vê em todos os evangelhos. Mas o que fazia Jesus ser simples? E eu cheguei à conclusão que o relacionamento de Jesus com o Pai, e quando ele ensina a oração lá em Lucas, como nós lemos agora há pouco, Lucas 11,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele nos ensina uma relação ímpar, de como homens e mulheres de oração nós temos um Pai que nos abençoa. E Jesus vai nos ensinar lá no Sermão da Montanha qual é o pai que o filho lhe pedir um peixe, ele dá uma serpente. Qual é o pai que o filho lhe pedir um pão, ele dá uma pedra. Então nós podemos ter essa relação, essa intimidade com Deus, e só há um caminho: a oração. Para sermos uma igreja simplesmente como Jesus, nós devemos olhar para isso. E agora, olhando para essa igreja do capítulo 12 de Atos, nós vamos ver como era simples. E como é simples, e que nós como igreja do Senhor podemos viver isso hoje. Uma igreja viva, que vive a oração, e que as coisas acontecem porque a igreja ora. Em primeiro lugar, o que acontece quando a igreja ora? Os céus se manifestam, os céus se movimentam. A igreja, no versículo 5, irmãos, do texto que lemos, sabia de duas coisas. Primeiro, Pedro estava na prisão. Segundo, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Aquela igreja era uma igreja que tinha aprendido com Jesus. Ela orava, ela estava insistindo ao Senhor. Senhor, nós já perdemos Tiago, irmão de João. Ele era filho do trovão, mas ele foi transformado em um líder da igreja. Herodes o matou. Agora nós temos Pedro, aquele que andou sobre o mar, aquele que negou Jesus, Jesus restabeleceu lá na praia. Ele foi o nosso líder ali no Pentecoste, ele tem dirigido a igreja, e agora ele está preso e ele vai morrer. Senhor, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro. E a igreja orava. Algumas versões dizem que a igreja orava fervorosamente. Ah, meus irmãos, tem algumas coisas na nossa vida que nós oramos fervorosamente. Tem. Pergunte para quem não tem casa, quando ele pede casa para Deus. Senhor, eu quero uma casa bonita, eu quero uma casa abençoada, eu quero uma casa arejada, eu quero uma casa ampla, eu quero uma casa com uma garagem, ou com um espaço gourmet para receber os irmãos da igreja, para levar o pastor Júnior lá, para fazer um churrasco de picanha domingo, meio-dia. Oração boa essa, e eu vou junto, eu estou aqui. Quando a gente ora pelos nossos filhos que vão estudar fora, a gente ora com fervor, a gente pede a Deus que proteja, a gente protege a Deus que cuide, a gente ora assim, não é assim que a gente ora? Pessoal que trabalha com plantação, com colheita, Senhor, a semente está lá debaixo da terra, faz multiplicar, que seja uma colheita abundante, 30, 60, 100 por um, Senhor, aleluia. E essa igreja, irmãos, que ora assim, ela vê os céus se movimentarem. Meus irmãos, o Senhor mandou um anjo lá do céu para livrar Pedro. Os céus se movimentaram. Quando a igreja ora, essas coisas acontecem. Você não pode ficar com medo disso não. Sabe por quê? Porque é Deus agindo na sua vida. Deus agindo na sua vida. O Senhor mandou um anjo para livrar Pedro. Deus mandou um anjo para abençoar a vida de Pedro, para ouvir, para mostrar para a igreja que o Senhor ouve orações, que o Senhor ouve nossas orações. Em segundo lugar, o que acontece quando a igreja ora? Nós somos despertados por Deus. E eu gosto dessa parte, irmãos, porque eu tenho cócegas aqui quando pega no meu lado. Eu fico imaginando, irmãos, o anjo chegando naquela prisão, 16 soldados, eram 4 guardas de 4 soldados, 16 soldados, Pedro acorrentado, o anjo toca assim do lado de Pedro, Pedro acorda. E olha, esse anjo, ele tinha um negócio assim de ser esposa. Porque o anjo acordou Pedro e disse assim: acorda, levanta, veste a capa, veste a sandália. Parece esposa de homem que não se veste bem, né? Não vai com essa roupa não, está muito feia para ir para a igreja. É porque tem uns irmãos assim que eles vão meio desmazelados mesmo para a igreja, né? Aquelas camisas assim, descangotadas. Aí graças a Deus por vocês, irmãs. Minha esposa mesmo, ela me salva de cada conjunto que eu visto. Eu viajo, ela já diz assim, ó, no primeiro dia você vai vestir isso. O primeiro dia xadrez, lembra ontem, quem veio ontem? Segundo dia listrado. E de noite, domingo à noite, você vai todo de preto, para parecer magro. Vocês vão ver hoje à noite. O anjo parecia assim, a minha esposa. E a esposa de alguns irmãos aqui, tá? Não cutuca a irmã não, o irmão não cutuca o irmão. Organizado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não age em bagunça. As coisas de Deus são organizadas. A terra era sem forma e vazia. Primeiro dia, luz.
segundo dia, terceiro dia, quarto dia, tudo organizado. As coisas de Deus são assim, meus irmãos. O anjo disse assim, olha, faz isso. E Pedro fez. O que acontece quando a igreja ora? Nós somos despertados. Pedro precisava ser despertado para sair andando daquela prisão. Existem algumas prisões em nossas vidas, irmãos, que o Senhor só vai despertar através de uma vida de oração intensa. E Ele só vai nos libertar através dessa vida de oração. Em terceiro lugar, o que acontece quando a igreja ora? Cadeias caem. Pedro estava algemado. Pedro estava algemado. E a Bíblia diz que as cadeias caíram, que as algemas se abriram. Existem situações na vida de muita gente na igreja e de muitas pessoas em Luiz Eduardo Magalhães que só vão ser libertas se a igreja orar. Só vão se romper, só vão se quebrar, fortalezas só vão cair se a igreja orar. Meus irmãos, estamos longe de saber a graça de Deus e a manifestação do poder de Deus diante de uma igreja que ora incessantemente, fervorosamente, que tem uma vida de oração intensa. E não é só aqui no templo não, são nas casas. São nas casas. Culto doméstico, vida devocional. Eu fui pastor em 4 igrejas nesses meus 27 anos. Mas uma igreja me marcou muito, porque a tesoureira da igreja era casada com um diácono. E eu precisei, às 23 horas, assinar um documento. Sabe aquele documento que tem que mandar cedo para resolver o problema da igreja? Cheguei lá, eles estavam todos prontos, arrumados, calça, camisa. 11 horas da noite o pessoal está de pijama para dormir, não é assim? Mas eles estavam prontos. Estava chegando um dos filhos da faculdade. E eu disse assim, Vilmar, o que está acontecendo aqui? Vai ter o quê? Um culto? Ele disse, pastor, um culto. Eu disse, como é, rapaz? 11 da noite? Pastor, nós estamos, minha família, eu, minha esposa e meus 2 filhos, nós estamos numa campanha de oração de 40 dias, de 11 horas à meia-noite. Meus irmãos, fiquei com vergonha. Porque como pastor, eu nunca tinha feito uma campanha de oração dessa lá na minha casa. E eu disse, para que isso, Vilmar? Ele disse, só para aumentar a nossa fé e para o Senhor agir mais na vida da minha família. Não tem um motivo não, pastor. Não é para comprar uma casa, um carro, não é para passar no vestibular, para passar no... Não, pastor, não. É só para a gente se sentir mais perto de Deus. Irmãos, eu saí daquela casa. Eu cheguei em casa, acordei minha mulher, ela estava dormindo, acordei e disse, meu amor, acorda aí, acorda. Nós vamos fazer uma campanha de oração aqui em casa. Como nunca tinha feito, eu pulei logo para 40, né? Uma semana de oração, tal hora, beleza. O que foi? Aí eu contei, ela ficou com vergonha também. Nós pedimos perdão para Deus. Senhor, desculpa que a gente nunca fez isso aqui. Nós vamos fazer. Passa os anos, isso tem uns 12 anos talvez. Meu filho, 16 anos, falei dele ontem. Chegou assim, pai, eu estou querendo fazer uma campanha de oração com o senhor. Ele disse, é mesmo, meu filho? Quantos dias? 40, eu disse, estou dentro. Vamos lá, vamos começar agora. Sexta-feira que vem. Compramos aquele livro, Uma Vida com Propósito. Vamos ler o livro e vamos orar. Talvez essa história aqui está alertando você que lá na sua casa está precisando de um avivamento. Para algumas coisas acontecerem na nossa vida espiritual, na nossa família, irmãos. Para cadeias caírem, para fortalezas caírem, serem arrebentadas pelo poder de Deus. A gente tem que pagar o preço de oração. O que acontece, irmãos, quando a igreja ora? Deus abre portas. Cheguei no seminário, 1994, alguns aqui não eram nem nascidos. Primeira vez, vindo do interior do Maranhão, primeira vez que eu vejo uma porta automática. Primeira vez. Shopping Castanheira. Ainda é do lado do seminário lá. E eu olhava procurando uma maçaneta e não achava uma maçaneta para entrar naquele shopping. Disse, rapaz, como é que eu vou entrar nesse shopping? Cheguei perto, naquela luzinha que tem lá, infravermelho, aí abriu. Eu achei aquilo demais, irmãos. 19 anos. Aí eu dei um passo para trás, fechou. Aí dei um passo para frente, abriu. O paraense é uma pessoa que não tem muita paciência, irmãos. E aí eu só ouvi um grito atrás de mim. Ei, abestado, entra logo. Mas uma porta abrindo automaticamente, você imagina isso, porque hoje a gente tem fácil, não é?
Agora você imagina no primeiro século, portões de ferro, das prisões do Império Romano, das catacumbas de Jerusalém, abrindo automaticamente pelo poder de Deus, para o homem do Senhor ser liberto. Quando Deus faz e quando a igreja ora, as portas são abertas automaticamente. Talvez tenha uma porta para abrir na sua vida e ainda não abriu porque você não está pagando o preço de uma vida de oração. Pastor, ainda não deu certo, meu irmão, então vai para o pó, coloca a cara no chão, põe o joelho dobrado diante do Senhor, porque quem faz dar certo as coisas em nossa vida não é o seu intelecto, não é a sua conta bancária, não é o nome do seu sobrenome. Quem faz dar as coisas certas em nossa vida é o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, que mantém o seu povo vivo e nos sustenta para a glória do seu nome. Quando a igreja ora, as cadeias abrem, as portas se abrem. Quando a igreja ora, meus irmãos, experimentamos certezas. E quando eu olho para o versículo 11, você pode olhar para a sua Bíblia, você imagina, o apóstolo Pedro, ele foi pensando que era uma visão, lá da prisão que ele estava até a rua. Passou os primeiros 4 soldados, passou os outros 4 soldados, passou os outros 4 soldados, o portão se abriu automaticamente. Aí quando ele chega na rua, ele diz: rapaz, foi mesmo, o Senhor mandou um anjo. O Senhor mandou um anjo para me trazer livramento. Irmãos, quando a igreja ora, nós experimentamos certezas. E a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, mas não vemos, conforme Hebreus 11:1. Hebreus 11 vai também nos dizer no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente tem que melhorar nossas orações. Nossas orações, irmãos, tem que ser com mais fé. Mais fé. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu aprendi, daqui a pouco vocês vão saber por que eu aprendi. Tem que ter mais audácia. Ninguém aqui tem o direito de colocar a faca no pescoço de Deus e dizer: Senhor, eu exijo. Isso é meninice. Mas o Senhor Jesus nos ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, quem busca e quem bate, a porta é aberta. E a gente tem que pedir. Outro dia eu estava orando pelos meus filhos e minha mulher disse assim: Senhor, abençoa as minhas noras. Eu disse: esse menino, um tem 6 e o outro tem 13. Como é isso? Na época, né, que ela orou. Minha filha, não dá para casar dessa idade não. Eu disse: eu estou orando pela minha nora, porque eles vão casar com alguém. E essas mulheres têm que ser mulher de Deus, comprometida com a obra missionária. Tem que ser mulher que gosta de oração, que é para cuidar do meu neto, porque se ela não cuidar do meu neto, no temor do Senhor, eu vou fazer confusão. E a mulher é desse tamanho. Ele disse: está certo. Eu comecei a orar pelas minhas noras, meus irmãos. Aí meu filho fez 17 anos. Começou a aparecer as meninas com a boca cheia de dente, lá na igreja. Você já viu quando as meninas estão interessadas nos rapazes, elas ficam sorridentes assim. Aí a Débora disse assim: é filha de crente. Eu disse: deixa a menina, filha de crente. A gente tem que orar, nossa parte é orar. Deus vai mandar uma mulher de Deus para os dois. Uma mulher santa, crente, que vai criar nossos netos no temor do Senhor. Aí eu disse: onde foi que você aprendeu isso? Débora dirigiu um movimento chamado Mulheres que Oram lá no Maranhão. E ela ficou admirada que uma irmã que tinha 2 meninos, um de 2 anos e um de colo, orando pelas noras. E ela aprendeu. Você que está preocupado aí que seu filho está ficando adolescente, está começando a se interessar pelas meninas, o rapaz está começando a se interessar pelas meninas. Amém? Estão entendendo? Dê glória a Deus por isso, meu irmão. Não fica com ciúme, não. E as meninas começaram a se interessar pelo rapaz, principalmente os pais. Fica achando ruim, não. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Do jeito que está o mundo, você tem que dar glória a Deus. Só diga para eles orarem bastante. E para namorar com meninos e meninas de Deus. A gente aprende, irmãos, com os outros, com a oração dos outros. E quando nós aprendemos com a oração dos outros, nós experimentamos certeza. Qual é a certeza que eu tenho lá em casa? Que Deus vai mandar 2 mulheres para os meus 2 meninos, que são mulheres tementes a Deus. Eu tenho certeza disso. E que não vão dar trabalho, e que a Debinha, minha esposa, não vai se preocupar. Certezas, nós precisamos de certezas. E certeza só vem através de um momento de oração e entrega de uma igreja que ora.
O que acontece quando a igreja ora? Nós temos as orações respondidas. Versículo 16, olhe para a sua Bíblia. Pedro, porém, continuava a bater. Quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Tem um negocinho aqui que aconteceu nesse episódio que eu quero compartilhar com vocês, porque muitas vezes quando a gente fala de oração e a gente ouve testemunhos de oração, milagres que aconteceram na vida dos outros, a gente tem um pouquinho de incredulidade. Tem sempre alguém que diz assim, é nada, isso aí é só história. Todo lugar tem gente incrédula. Eu quero dizer para você uma coisa, não se junte com essas pessoas. Crente tem que se juntar com alguém mais crente. Como pastor, eu já desanimei. Já desanimei algumas vezes. Fui para o domingo desanimado. E aconteceram duas coisas. Uma em Macapá, meu início do ministério, o segundo ano de ministério. Muitos problemas na igreja, eu estava cansado. Domingo de manhã chegando na IBD. A igreja funcionava num tempo parecido com esse. Eu entrei pela porta lateral e veio a Aninha 4 anos. E eu tinha acordado cedo naquele dia e disse, Senhor, me traz uma palavra de ânimo. Me traz uma palavra do teu trono para que eu fique animado, porque eu não posso ir para a igreja assim, eu estou muito para baixo. Quando eu entro no templo, a menina vem me dar um abraço. Diz assim, pastor, o Senhor é contigo. O Senhor é um homem de Deus e essa igreja lhe ama. Meus irmãos, pensa um homem que foi turbinado para o culto, animado. Animado! Porque Deus respondeu imediatamente quando eu pedi. Foi resposta de oração. Cheguei agora na igreja do Maranhão, a última igreja que eu pastoreei. Um culto de quarta-feira. Tinha tido culto fúnebre no dia anterior. Eu tinha visitado um monte de gente no hospital. Eu estava cansado. E estava meio desanimado. Cheguei cedo e disse, eu vou orar lá também são cadeiras. Vou orar lá nas cadeiras da igreja. Vou me ajoelhar, vou pedir força para Deus. Sentei, orei, nada do ânimo voltar. De repente chegaram 2 irmãs. Sempre tem irmã que chega cedo para orar na igreja. Aqui também tem, eu tenho certeza. E as 2 combinaram, vamos orar pelo nosso pastor. E elas disseram, pastor, o senhor quer que a gente ore? Eu disse, irmãos, eu estou precisando tanto que eu estou desanimado hoje. Aí as 2, nós ajoelhamos uma de um lado e outra do outro. Uma botou a mão no meu ombro, a outra botou a mão no outro ombro. E aí ela começou a primeira, Senhor, o senhor está vendo nosso pastor, ele está desanimado. Ele está para baixo, ele está ruinzinho hoje. Senhor, ele está sem graça demais. Eu quase paro assim, não, irmã, é para me ajudar. A senhora está me atrapalhando. Aí ela disse assim, mas o senhor sabe que ele é um homem de Deus, ele é um homem animado. Ele precisa da tua visitação, move no coração dele o teu espírito. E aí ela fez aquela oração fervorosa, eu já comecei a animar. Quando a outra pegou, ela já pegou no mesmo ritmo. E ela arrochou uma oração bonita, abençoada. Eu saí dali, meus irmãos, animado. Pensa um culto de oração fervoroso. Passamos 1h30 orando. O povo saiu dali. O que foi, pastor? Eu disse, foi a igreja que ora pela igreja, que é abençoado pela igreja, pelo poder de Deus. Meus irmãos, mas é difícil trabalhar com gente incrédula. Então se junte com gente crente. Está todo mundo orando ali na casa da mãe de Maria, mãe de João Marcos. Todo mundo orando para Pedro ser livre. A meninazinha que foi atender, alguém bateu no portão. A meninazinha que foi atender, ela não abriu o portão para Pedro. Imagina, Pedro fugindo da polícia, querendo entrar a todo custo, e a menina só ouve a voz de Pedro. E ela volta empolgada, disse, gente, o Senhor ouviu nossas orações, Pedro está ali no portão. Aí os incrédulos dizem, menina, tu está variando. Na minha versão, né? Está com coisa. Aí o que acontece? Pedro continua insistindo lá. Pedro continua insistindo. Quando Pedro bate, abre a porta, Pedro entra, fica todo mundo, embasbacado, espasmecido, boquiaberto. Tudo é versão de Bíblia. Porque existiam pessoas ali que não acreditavam no que estavam orando. Mas a meninazinha Rode, ela dá exemplo pra gente. Ela dá exemplo de fé. Meus irmãos, quando a gente ora com fé, a gente já celebra a bênção alcançada. Quando a gente ora com fé, a gente diz, Senhor, eu sei que as minhas noras serão uma bênção, eu sei que elas vão cuidar dos meus netos, eu sei que elas vão cuidar dos meus filhos. Senhor, eu sei que o Senhor vai abençoar a minha vida, eu sei que o Senhor vai abençoar a minha igreja, eu sei que o Senhor vai multiplicar discípulos aqui na PIB-LEM, eu sei que o Senhor vai cuidar do nosso pastor. Senhor, eu sei, e a gente celebra a Deus por isso.
Irmãos, a gente grita gol do nosso time, a gente celebra quando o salário chega na conta, mas quando as coisas de Deus acontecem, a gente fica assim, foi bom, legal, amei. E não é assim. Eu gosto de citar o que a Bíblia diz quando um pecador se arrepende. A festa onde? E tem que ter festa na igreja. E quando o irmão é abençoado, a gente tem que celebrar com ele. Você sabia que tem gente na igreja que não conta as bênçãos? Tem até uma música aí, que não é para contar as bênçãos para ninguém. Não acredito nessa música não, eu não gosto dela não. Não gosto, sabe por quê? Porque a igreja que vive em comunhão, igreja que vive equilibrada espiritualmente, ela, quando o irmão ganha, quando o irmão vence, quando o irmão prospera, ela celebra, ela vibra, ela fica do mesmo jeito, ela fica contente. Quando o filho do irmão é formado, quando ele passa no concurso, quando ele tem condições melhores, a gente fica feliz. Viu lá? O irmão foi abençoado. Vi, e graças a Deus que ele foi abençoado. É assim que a gente tem que ser. Não vai não contar as bênçãos, tem que contar as lutas e as bênçãos. Porque quando a gente compartilha as lutas, eu e o Júnior tivemos ontem uma tarde maravilhosa. Ele compartilhou a luta dele, eu compartilhei a minha. E nós celebramos porque nós estamos aqui de pé, louvando e agradecendo o nome do Senhor, mesmo com as nossas lutas. E eu já era amigo, agora sou mais amigo. E que se eu já admirava, agora admirava mais. Sabe por quê? Porque nós sentamos e compartilhamos. Na luta espiritual de uma igreja que ora, nós temos que saber a luta do irmão para a gente orar. E quando ele vencer, a vitória não vai ser dele, a vitória é minha também. Nós glorificamos juntos ao Senhor. Em Romanos 14, versículo 8, a Bíblia diz: porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. E assim nós vivemos para a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós encontramos em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Esse é o Deus da igreja. Patrick Johnstone, no livro Intercessão Mundial, e a gente cita muito ele, e depois ele disse: eu vou achar quem foi que falou isso. Livro antigo sobre oração. Ele diz assim: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Até agora eu falei sobre a oração que abençoa a gente, a igreja. Mas tem uma oração chamada, que a gente está denominando agora, de oração multiplicadora. É quando a igreja se preocupa em orar pelos de fora. Ela muda o canal assim um pouquinho. A gente já orou bastante por nós, agora vamos orar pelos de fora. Meus irmãos, nós precisamos orar por conversões. Nós precisamos orar pela obra missionária. Nós precisamos, na verdade, dividir o nosso tempo de igreja. Metade pelas nossas coisas e metade para as pessoas de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, dessa região aqui do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, se converterem. É um povo que trabalha, é um povo que precisa ter o coração voltado para Jesus, não só para os bens. E eu quero encerrar a minha palavra de hoje de manhã contando duas histórias. Primeira história desse casal. Põe na tela, diria o da Atena. Cadê a foto? Põe a foto aí, querida. Esse casal, Emerson e Karina. Em 2017, eles não eram convertidos. A Junta de Missões Nacionais lançou a campanha 100 dias orando pela sua família. Mês de maio. Antes do mês de maio, Karina se converteu. E a nossa igreja orava 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Eram os 3 horários. E eu passei o mês de maio todinho indo para os 3 horários. E achei bom. E uma das partes do nosso momento de oração era orar pelos de fora. Todas as vezes que a Karina pedia oração, ela não pedia nada por ela. Ela só pedia assim: eu quero a salvação do meu marido, Emerson. Dia 30 de maio daquele ano, morre um vizinho do lado da casa do Emerson, filho de uma irmã de nossa igreja, policial militar do estado do Maranhão, assassinado por um colega de trabalho.
Cheguei para a cerimônia lá, fúnebre, para dar uma palavra. Muitos policiais, mas quem estava do lado do caixão, o Emerson, colega de infância, de brincar na rua do rapaz assassinado. Eu prego o evangelho naquele culto fúnebre. Emerson ouve. Emerson, que não tinha contato com o evangelho, ouviu a primeira vez em um funeral, no sábado que antecedia o final da campanha. No domingo, no sábado ainda, eu convido o Emerson para ir ao templo. E ele disse: como é que o senhor sabe o meu nome? Eu disse: nossa igreja passou 30 dias ouvindo a sua esposa pedir pela sua vida espiritual para você encontrar com Jesus. Abalado com a morte de um amigo, surpreso com uma igreja orando 30 dias por ele, ele vai ao templo. Eu convido as pessoas para aceitar Jesus. A primeira pessoa que aceita Jesus naquele dia é o Emerson. Essas fotos são as fotos do Emerson depois de um processo de discipulado, sendo batizado com a Karina. Fruto sabe de quê? De oração. De uma mulher que ora. Emerson abriu a casa dele. Pode passar, querido. Abriu a casa dele para um pequeno grupo. Na verdade, não é a casa dele, é a casa do pai dele. Esses 4 aqui foram discipuladores do Emerson e da Karina. Cuidaram deles. Ensinaram a ler a Bíblia e orar. Aí o Emerson disse: pastor, eu estou orando pelo meu pai e pela minha mãe, para Deus converter o coração deles. O senhor pode me ajudar? E se você quer o quê? Quer que eu ore? Ele disse: não, eu quero que o senhor vá lá pregar o evangelho para eles. Ele disse: Emerson, eu estou com a agenda muito puxada, não tem como fazer um estudo com teu pai. Pastor, acha um tempo. Fui fazer a visita para marcar o horário do estudo. Aquele irmão só podia quarta-feira. Quarta-feira é dia de culto na minha igreja. Ele disse: que hora que o senhor pode? Eu disse: a hora que o senhor vier de noite está bom. Ele disse: 15 para as 9. Eu passei 6 meses indo na casa dele, toda quarta-feira, 15 para as 9. Primeiro mês de evangelização. E no último estudo, quando a gente pergunta se a pessoa aceita ou não a Jesus, lá no Evangelho de João, Debinha não pôde ir comigo, minha esposa. E ela disse assim: vá, eu vou ficar orando e Deus vai converter o coração daquele povo. Aí eu disse: rapaz, a mulher está cheia de certeza. E eu estou preocupado que eles são goianos, eles são assim muito introspectivos, muito reflexivos. Cheguei lá, fizemos o estudo e estava lá a pergunta: você entrega o coração a Jesus? E eles não tinham respondido. Eu disse: eita, Senhor, vou ter que jogar a rede de novo. E joguei a rede. Quando eu joguei a rede, a irmã Rita disse assim: pastor Jefferson, eu quero aceitar Jesus, mas só aceito Jesus se divino aceitar. E agora estava o filho pressionando, o pastor pressionando e a mulher pressionando. Viu? Aí ele levanta da cadeira e disse assim: pastor, pode orar por mim e pela Rita. A partir de hoje nós somos servos de Jesus Cristo. Fiz discipulado com aquele homem, depois de 6 meses está ali ele, ó, com a mulher, com a esposa Rita, católicos praticantes, convertidos pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, descendo as águas batismais. Esse homem é um daqueles homens com coração bom, que ama missões, que contribui para missões, que oferta para missões, que cuida de pastor. É um verdadeiro discípulo. Meu querido pastor amigo Flávio Lúcio, lá da PIB de Santo André, em São Paulo, ele disse o seguinte: a vida de oração gera discípulos. Os discípulos mantêm a sua vida de oração. Uma das coisas boas de ter discípulos, irmãos, de evangelizar, de das pessoas se converterem e você cuidar deles, é que você vai ter constantemente pessoas na sua lista de oração e você vai ter compromisso de oração. Presta atenção nisso. Estou lhe dando uma dica para você ter uma vida de oração fervorosa. Põe aí a próxima foto, querido, e deixa aí. Essa talvez seja a foto mais bonita que você vai ver. Essa é minha família, meus irmãos. Minha esposa, Débora, meu filho mais velho, Samuel, e o caçula, Samuel vai fazer 17, agora dia 12, e Daniel fez 9, dia 26 de junho. Deus me deu de presente. Os médicos disseram para minha esposa que a gente não poderia ter filhos. E eu disse para Deus: Deus, eu preciso ter filhos para ser exemplo para a igreja. Como é que eu vou orientar o povo a criar seus filhos no temor do Senhor se eu não tenho um filho? E Deus me fez esperar 10 anos. 10 anos. Mas depois de 10 anos, Deus me deu esse missionário pastorzão aí que vai se tornar filho. E a gente pensou que ia ficar só nele. Mas o Samuel, vendo os pais orando em casa, disse assim: pai, mãe, me dá um irmão, eu preciso de um irmão, eu quero um irmão para brincar.
Ele tinha 8 anos. E a gente não podia, porque foi uma luta para a Débora engravidar. E a gente sabia que não ia ser fácil. E um domingo de manhã, um sábado de manhã, ele se tranca no quintal de casa, se ajoelha no meio do quintal, levanta as mãos e faz uma oração. A gente ficou preocupado, pensando que ele estava passando algum problema. Fomos fazer a entrevista com ele. Ele disse, eu fui conversar com Deus para Deus me dar um irmãozinho. Você não responde aí, não faz nada? Naquela semana, irmãos, Débora tinha ido aos médicos e a médica tinha dito, olha, você está com 40 anos, se quiser ter um segundo filho, esse é o momento. Ela chegou com a história para mim e disse, vamos orar, vamos ver o que Deus fala. Vamos ver o que Deus fala. O que aconteceu? Não passe essas ainda não, querida, deixa só lá na foto da família, tá? Tá no automático? É isso, tá, ótimo. E aí, meus irmãos, passado um mês que Samuel foi para aquele quintal, eu estava em Campinas, num congresso, ele me liga pelo vídeo, gritando, pai, Deus ouviu minhas orações, a mamãe está grávida. E meus irmãos, eu agradeci a Deus, e Deus me deu esses 2 filhos. Com 4 meses do Daniel nascido, voltando do congresso Multiplique, lá em Curitiba, empolgado para o crescimento da igreja, animado, com tanta coisa boa na minha cabeça, com vontade da igreja crescer. A igreja tinha 100 e poucos membros, e o meu sonho era chegar aí a um número para que a gente pudesse multiplicar pela cidade. Contando o congresso para minha esposa passa mal. Ela desmaia na minha frente, desfalece nos meus braços. E ela acorda e diz assim, me leva para o hospital que eu estou morrendo. Eu coloquei dentro do carro, corri para o hospital, passando sinal vermelho, lombada. Eu quase entro num carro e tudo no hospital, Ju. Quando eu cheguei lá, minha esposa foi direto para a UTI. Ela tinha tido um AVC no tronco do cerebelo. 40 anos. Nunca tinha ido para um hospital, a não ser para ter os 2 bebês. Vocês lembram do texto que eu li no começo, que Jesus passou a noite toda orando? Como pastor, como crente, eu já tinha participado de vigílias, tinha participado de muitas coisas de oração, mas eu nunca tinha passado uma noite toda orando. E eu passei a noite toda, aquela madrugada toda orando. E a oração era única: Senhor, não leva a minha esposa. Senhor, cedo de manhã os médicos me chamaram e disseram, pastor, a pressão da sua esposa não baixa. Se ela tiver outro AVC, ela vai morrer. E eu fiquei um pouquinho mais desesperado. Os pais dela tinham ido para minha casa, meus pais estavam na minha casa, meus filhos em minha casa, toda a família lá. E eu sou o pastor da família. Eu tinha que chegar lá para dar uma palavra de fé, mas eu estava desesperado, Júlio. Eu conheci Débora, irmãos, com 16 anos. Nós nos casamos com 22, nós namoramos 5 anos. Tudo na minha vida é com aquela mulher. Todos os meus projetos de vida é com ela. E agora, quando eu estava numa oportunidade de crescer, de avançar, ela ia morrer. Eu cheguei em casa, tive que ir do hospital para casa para falar com os meus pais, para acalmá-los, acalmar os pais dela, meus filhos. E eles perguntaram, tá tudo bem lá? Eu disse, vai bem. Eu fiz como uma mulher, o profeta. Ela, vai bem. Entrei no meu quarto, me tranquei no meu banheiro, abri o chuveiro e me ajoelhei de novo. E numa oração que eu não sei quanto tempo durou, eu dizia, Senhor, não leva a minha esposa. Senhor, eu preciso dela junto de mim, eu a amo. E eu sei que o Senhor me ama, não leva a minha esposa. Nesse momento, irmãos. E eu falava ontem sobre essa relação de oração e o Espírito Santo conversar com a gente. O Espírito Santo falou no meu coração. E é essa a minha experiência, irmãos. E Deus disse no meu coração, a doença dela não é para a morte, mas é para glorificar o meu nome. Lembra de quando a igreja ora, nós temos certezas? A igreja tinha feito uma corrente de oração, porque de madrugada soube que a Débora estava na UTI, que tinha tido um AVC. Porque uma das atendentes da UTI era lá da igreja. E fez uma corrente de oração.
E por causa dessa igreja orando por mim, pela minha esposa, Deus falou comigo no meu coração ali naquele banheiro. Eu levantei de lá, meus irmãos. Agora fui falar com meus familiares com fé. Senhor, meu sogro, minha sogra, pai, mãe, a Débora vai sobreviver. Deus já falou comigo e eu tinha certeza, irmãos, daquilo. Eu me arrumei para ir para o culto pregar, era domingo. Os diáconos, quando chegaram na porta da igreja, disse: não, pastor, sua mulher está no UTI, morre, não morre, o senhor vem pregar. Eu disse: eu vou pregar, eu quero ver o homem que vai me pedir. Preguei, contei a minha experiência de oração, preguei o sermão que já estava pronto. Naquela noite, irmãos, 9 pessoas entregaram o coração a Jesus. E aquelas conversões foram confirmações do que Deus me falou naquele banheiro. Eu saí de lá e disse: eu tenho que contar para Débora, eu tenho que contar para Débora, eu tenho que contar para Débora. Mas quem vai me deixar entrar na UTI 9 da noite? Saí da igreja, fui para o hospital, cheguei na UTI. Quem era a médica-chefe da UTI? Uma ovelha minha. Ela disse: o senhor quer entrar? Eu disse: quero. Só tem que vestir aquela roupa. Lá vai eu vestir aquela roupa de astronauta. Entrei. Minha esposa, irmão, cheia de fios, com uma fralda geriátrica, uma faixa no seio, paralisada do pescoço para baixo, só mexia os olhos. E eu disse para ela: Deus já falou comigo, você vai sobreviver. E ela disse com os olhos, depois ela confirmou, verbalizando: Ele já falou comigo também. Vamos nos preparar para o desafio que é. Naquele dia, irmãos, e nos próximos 3 meses, aquela igreja que o Senhor me deu de presente, e é uma igreja que eu amo muito, orou fervorosamente, incessantemente. Débora passou 1 mês no hospital. Ela saiu de lá de cadeira de rodas. E agora põe a foto, põe aí para mim. Ela saiu de lá de cadeira de rodas, mas saiu viva. Viva, porque tinha uma igreja que estava orando. Pode passar a primeira sessão de fotos, meus irmãos. Débora chegou, em todos esses anos, isso já faz 9 anos, irmãos. A única vez que eu vi a Débora chorando foi quando ela pegou o Daniel no colo, porque ela não pôde mais amamentar. Eram muitos remédios no organismo dela. E ela chorou por causa disso. Mas essa mulher, irmãos, nunca reclamou do que aconteceu com ela. Nunca. E esses dias, conversando com nossos filhos numa viagem, a gente estava fazendo de carro, eles queriam saber por que ela não reclamava. E ela disse para eles: eu não reclamo porque hoje eu sou uma mulher melhor do que eu era. Eu posso não andar como eu andava. Eu posso não falar como eu falava. Eu posso não comer como eu comia. Mas hoje eu tenho mais fé no Deus que sustenta a minha vida. E eles são tudo animadinhos lá, deram glória a Deus. E eu só no volante assim: eita glória, aleluia. Vai criando fé nesses meninos, Senhor. Com 30 dias ela tirou essa sonda nasointeral. E a gente estava escalado para pregar no Encontro de Casais com Cristo, um ECC, para falar do milagre dos nossos filhos. E eu disse: como é que vai ser agora? Como é que eu vou para o ECC se você não vai? Ela disse assim: eu vou. Mas como é que você vai com esse brinco no nariz? Ela disse assim: daqui para o ECC, Deus vai tirar esse brinco do meu nariz. Faltando 2 dias, Júnior, para o ECC acontecer, tinha uma consulta com o neurologista. O neurologista viu ela entrar e disse assim: você tá conseguindo engolir? Ele disse: tá. Tá conseguindo tomar remédio pela boca? Tô. Tá conseguindo beber água? Tô. Aí ele puxou, irmão, a sonda e tirou a sonda. Ela só olhou para mim como se dissesse: tá vendo? Põe a próxima foto, querida. Essa foto foi a foto que ela chegou em casa, magra, abatida. Lá no Maranhão diz assim: só o pau da placa. Pode passar a próxima, querida. Débora reaprendeu a falar, a andar e a comer. E ela passou 2, 3 anos de terapia direto para reaprender a falar, a comer e a andar. O tipo de AVC dela, irmãos, mata todo mundo. Eles não têm estudo de como é a recuperação, porque mata todo mundo. Eu já viajei o Brasil todo contando essa história e eu só encontrei uma senhora, lá em Porto Alegre que resistiu. Mas a igreja estava orando e a Débora foi avançando. Pode passar.
Pode passar. É porque deve estar, são pesadas as fotos. Olha aí, ela reaprendendo a andar e reaprendendo a falar. Ela fez todas essas terapias, todas. Nós fomos para o Sara Kubitschek, lá em São Luís, porque tem um aqui em Brasília. E lá eles... É bem aí que eu quero, bem aí. Esse dia foi o dia do ECC, Júnior. Aí ela disse assim, saindo do neurologista, ela disse assim: só tem um problema, o que é? Eu quero ir no salão. Estava bem ruimzinho, né? A UTI e 30 dias de hospital. Se eu quero ir no salão. Se for, vamos. Qual é o salão que você quer? Ela escolheu o mais caro da cidade. Agora pensa o homem que pagou com alegria. A mulher entrou morena e saiu loura. Olha aí. Fomos comprar um vestido. Fomos para o ECC. Ela foi de cadeira de roda, meu irmão, para o ECC. Entrou lá na plataforma da palestra de cadeira de roda. Ela já conseguia falar algumas coisas. Eu contei nossa história. Apliquei nossa história. Depois ela pediu para falar. E foi um momento de quebrantamento muito forte, Júnior. Todos os casais, eram 50 casais, as 100 pessoas, se ajoelharam e agradeceram a Deus pela vida. E na minha memória vinha o que Deus me falou lá naquele banheiro. A doença dela é para a glória do meu nome. Um ano depois, nós fomos falar no Congresso Multiplique, lá Pai, como é o nome da cidade lá? Guarapari, em Guarapari. Dando testemunho. E já viajamos o Brasil todo. E aí ela foi mudando, fomos falando em encontro de casais, fomos dando glória a Deus pelo que aconteceu conosco. Pode passar. Isso aí é a nossa família, sempre unida, sempre junto, tendo paciência. Eu tive que aprender a andar devagar. A gente falando em casamento, em encontro de casais e etc. Você vê que ela está toda esticada aí, né? Toda arrumadona. Continuam as nossas viagens, glorificando a Deus através do que aconteceu com ela, falando aí em todos os lugares. E essas 3 fases, irmãos. Eu e meus meninos brincamos que é a fase do professor Xavier, a fase do senhor Frederitz, lá do Up, Altas Aventuras, né? E a fase do mestre Yoda do Star Wars, né? Com a bengala. A gente brinca porque a gente sabe que o mais difícil já passou, tá? A gente leva a vida com muito bom humor. Em todas essas fases, irmãos, ela nunca reclamou. Mas ela sempre foi grata, porque tinha uma igreja que estava orando por ela. Essas fotos aí, elas são muito marcantes para mim. Essa aqui foi a primeira. Fomos convidados para falar na Ordem dos Pastores Batistas do Mato Grosso do Sul. E eles nos levaram e disseram, nós, depois de 3 dias falando para as esposas, falando para os pastores, falando sobre vida espiritual, vida conjugal, vida ministerial, eles nos deram um presente de ir para Bonito. E em Bonito tem uma gruta, irmãos, que é essa gruta da Lagoa Azul, que tem 300 degraus descendo. Ela é uma pessoa com deficiência. E perguntaram para ela, acharam de perguntar para ela, você consegue? Eu vou fazer como eu pensei. Ela não respondeu assim não, ela só disse que conseguia. Ela disse, eu sou uma mulher maranhense. E eu consigo. Mas ela só disse, eu consigo. Meus irmãos, nós descemos, e para baixo, tranquilo. E é bem íngreme. Chegamos lá, tiramos as fotos, é lindo esse lugar, lindo, 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 lindo. Na subida, ela ia na frente. E ela ia com a bengalinha dela, subindo, subindo, subindo. E eu atrás, morrendo, morrendo, morrendo. E disse, meu Deus, o que é que o Senhor colocou na comida dessa mulher? O que é que o Senhor colocou no coração dessa mulher? Meus irmãos, nós fomos para a viagem missionária, que uma pessoa sem deficiência ia ter dificuldade. Ela foi lá, ela ia na frente, ela falava empolgada, ela está animada com tudo. A outra foto foi agora nas nossas últimas férias. Isso aqui é o portal da Chapada das Mesas, você pode procurar lá no sul do Maranhão. É uma subida em lugar arenoso e de pedras de 600 metros, íngreme. A família dela, a gente estava com a família dela disse, vamos subir todo mundo. Aí alguém disse, Debinha, você vai subir. É a mesma coisa que dizer. Ela não consegue, ela disse, eu vou subir. Ela disse, meu amor, você me apoia? Eu disse, apoio. Eu achava que eu não conseguia subir, mas ela disse que ia, podia ir por menos. Subimos, irmão. Tiramos uma foto lá, essa foto é muito icônica lá, na nossa região. E descemos. Quando eu cheguei em casa, eu disse, mulher, você é um milagre. Todas as vezes que eu vejo você fazendo isso, aquela minha oração
lá naquele banheiro é respondida. Porque o Senhor, lá naquele portal, quando a gente vê uma natureza linda, irmãos, atrás daquele portal, quando eu vi essa foto, eu vi a glória de Deus na vida dela e na natureza. Por isso, irmãos, quando eu prego esse tipo de mensagem sobre a oração, essa minha experiência, depois de anos de pastor, depois de anos de crente, mudou a minha vida de oração. Eu não vou precisar passar por outro momento difícil para eu ter uma vida de oração intensa, fervorosa, animada. Aprendi depois disso a acordar de madrugada para orar, para pedir graça de Deus sobre a minha vida, para pedir: Senhor, me ensina a ser o pastor que eu preciso ser, cuida dos meus filhos, converte o coração do Gil, que é o nosso alvo de oração lá do nosso condomínio, converte o povo belenense, que é idólatra, converte o meu povo, Senhor. E por muitas vezes, orando, pedindo a Deus graça sobre a minha vida, eu me lembro desse episódio, não com dor, não com pesar, não com tristeza, mas alegre, porque tinha uma igreja orando por mim e o Senhor ouviu. E minha esposa está viva e eu acredito que ela vai viver mais do que eu. Ela não tem saúde plena, meus irmãos, ela continua em recuperação, mas é uma mulher animada, que não abera nem para um trem, nem para um caminhão carregado de cereal. Aleluia! Acho que é o último slide, põe aí mais os que tem aí, que eu até nem me lembro mais. Esse aí. Isso aí foi no nosso aniversário, a gente tem a mesma idade. Foi no nosso aniversário. E ela tem 2 aniversários, Júnior. Um em abril e o outro em outubro. 29 de abril e 26 de outubro. E a gente comemora o 26 de outubro com uma festa lá em casa. Foi o dia que ela teve AVC. A gente celebra a vida, o poder de Deus e a existência de uma igreja que ora. O Senhor que livrou Pedro, lá no capítulo 12 de Atos, foi o Senhor que livrou minha esposa, porque tinha uma igreja orando. Eu não sei como está a sua vida de oração, mas eu sei que Deus me chamou hoje de manhã para compartilhar essas coisas e para pedir a Deus que trouxesse uma renovação para a sua vida de oração. Talvez você está pensando: não, eu já tenho uma vida de oração boa, equilibrada. Mas o Senhor hoje está te chamando para mais dele, mais fé, mais crença, mais consagração, mais oração para a glória do seu nome. Fique em pé aí em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a sua vida agora, a sua vida, tá? A sua vida, é você com Deus. Não vai orar pelo filho, pelo cônjuge, por ninguém não, é você com Deus. Como vai a sua vida de oração? Quero chamar o pessoal do louvor aqui para vir aqui à frente. Por favor, vem aqui, se posiciona em nome de Jesus. Eu quero usar esse momento, irmãos, com a autoridade dada por Deus, pelo pastor dos irmãos, para a gente receber do Senhor algo diferente nessa manhã, nesse tempo. Algo para mover o nosso coração e o Espírito de Deus que há em nós. Eu quero que você coloque sua vida diante do altar do Senhor. Coloque sua vida diante do poder de Deus e diga: Senhor, toque em mim para que eu tenha uma vida de oração diferente. Aí onde você está, pode orar, pode começar a orar. Fica à vontade, nós estamos na casa do Senhor e o Senhor está aqui, Ele está ouvindo a nossa oração. Enquanto os meninos vão se preparar aqui para cantar a música, nós vamos orar. E nós vamos cantar e orar, e só crente faz isso, só crente canta e ora. Vamos louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome de Deus através desse momento de consagração. Consagre sua vida diante do Senhor. Como vai a sua vida de oração? Se a sua vida de oração fosse alimento, quanto é que você estava pesando? Se você está se achando um peso pena, diga: Senhor, me faz aprofundar o relacionamento contigo, me faz viver mais de ti, me faz buscar mais a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Coloque sua vida diante de Deus. Coloque sua vida diante do altar e diga: Senhor, me entrego a Ti. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos
vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego, Senhor. E eu Entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Atenção, irmãos, atenção, por favor. Agora nós vamos fazer uma oração intercessória. Você vai escolher alguém, você vai orar por essa pessoa. Tá? Pode ser quem está do seu lado, mas você vai orar com ele e por ele. E vice-versa, tá bom? Momento de oração e consagração. Agora você já orou por você, você vai orar agora pelo outro, pelo próximo, e vai abençoar a vida dele. Tá bom? Ore mesmo. Peça a Deus bênção sobre a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Peça para Deus avivar o coração dele. Agora ninguém fica só não. Acha um parceiro de oração aí em nome de Jesus. Eu vou orar aqui com o pastor Júnior e vamos ministrar na vida do outro. Seja a bênção para a vida do outro. A igreja que ora, o céu se move, as coisas acontecem, as cadeias se abrem. Oh Deus, as portas se abrem. Oh, quando a igreja ora, Senhor, os milagres acontecem, Pai. Vai ministrando na vida do povo em nome de Jesus. essa canção de entrega a ti.
Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar outra parada agora, para outra dinâmica. Agora você que estava em dupla vai juntar com outra dupla e vocês vão fazer aquelas 4 orações objetivas. E vamos, vocês sabem o nome de todo mundo aí, não sabe? Fala por nome, pede a Deus por nome. A igreja lá orava por Pedro. Senhor, livra Pedro. Senhor, abençoa Pedro. Junta aí, 4 em 4. Vamos fazer essa dinâmica aí, um orar pelo outro. Uma igreja que abençoa, em nome de Jesus, seu povo. Junta as mãos, se abraça, fica junto de joelho, do jeito que você quiser. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vão aí, meninas, vão aí. Você que terminou o momento de oração, canta com o nosso louvor. Quando Ele vem. E essa visitação dessa manhã, irmãos, é para marcar nossas vidas, para marcar a igreja, para marcar Luiz Eduardo Magalhães. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações.
sentir a tua presença aqui nesta manhã, Pai. Mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos mais da tua presença, Pai. Derrama o teu Espírito sobre nós. Nós clamamos a ti, Senhor. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Aleluia. Permita-me a última dinâmica de oração, porque essa de coração de missionário. Essa cidade precisa de uma igreja que ora por ela. E essa igreja vai continuar orando por Luiz Eduardo Magalhães. E essa cidade nova continuará sendo bênção para muita gente que chegar aqui. E essa igreja será um farol de intercessão. E nós precisamos ser. E eu quero convidar você que quer ser esse intercessor pelos habitantes do Luiz Eduardo Magalhães, para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. O pastor Júnior vai orar por você. Você vai interceder para quê? Para que as almas se convertam. Para que as pessoas que trabalham, os trabalhadores honestos aqui de sol a sol, sejam abençoados por Deus e confirmem no Senhor a sua fé. E que mais do que o dinheiro, mais do que as propriedades, mais do que as riquezas humanas, eles se entreguem, se dobrem ao poder do nome de Jesus. É essa oração que nós vamos fazer. E quero que você seja mais audacioso diante do Senhor nessa manhã. Ore pedindo ao Senhor que traga conversões e as pessoas fiquem e sejam discipuladas aqui na PIB-LEM, para a glória do nome do Senhor. Vamos colocar nossas vidas. Ore por sua rua, pelo seu bairro, pelos seus vizinhos, pelo seu condomínio, por onde você mora e por essa cidade, para a glória do nome de Jesus. Vamos interceder por Luiz Eduardo Magalhães. Nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe, meu Deus, que esta é uma manhã de renovo. Esta é uma manhã, meu Deus, de consagração ao Senhor. Esta é uma manhã de o Senhor reacender o fogo, a chama no coração dos teus filhos e da tua igreja. As pessoas que vieram aqui pela manhã foram escolhidas por ti. As que estão nos ouvindo, meu Deus, através do YouTube da igreja também. E essas pessoas estão ajoelhadas no chão da sua sala e outros estão aqui de pé na tua presença. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor reacenda a chama da intercessão no coração dos meus irmãos. Aqueles que já têm orado por Luiz Eduardo Magalhães, continuem orando, aumentem a intensidade da oração por esta cidade. E que nós oremos especificamente por pessoas. Há pessoas, meu Deus, que nós precisamos, assim como a igreja lá em Atos 12 orou especificamente por Pedro. Nós queremos orar especificamente por pessoas dessa cidade. Orar por pessoas da nossa vizinhança. Orar pelas pessoas por nome, Senhor.
Queremos, meu Deus, orar por as pessoas daquela nossa lista de oração que fizemos aqui no início, quando começamos o trabalho de igreja multiplicadora. Que nós possamos retomar essa lista e possamos voltar a orar por estas pessoas. Meu Deus, eu oro para que o Senhor acenda a chama do relacionamento discipulador na vida de irmãos aqui. Que eles entendam que eles foram chamados para chamar outros. Eles são enviados, meu Deus, para ser influência espiritual na vida de outras pessoas. E eu peço que o Senhor reacenda a chama da liderança. Gente que começou a liderar pequenos grupos e por algum motivo desistiu. Deus, reacenda essa chama no coração dos meus irmãos. Porque eles precisam entender que nós iremos alcançar a cidade através dos lares, através das nossas famílias, através das nossas reuniões de oração, aquelas reuniões com 3, 4, 5, 10, 15, são essas reuniões que farão a diferença. Reacende a chama no coração do desanimado, do desistente, daqueles que precisam de novo, e de novo, e de novo. Porque nós não queremos, meu Deus, uma experiência nova com o Espírito, apenas para nos sentir bem, apenas para chorarmos, apenas para nos arrepiarmos. Nós queremos uma experiência com o Espírito Santo, em que o Espírito Santo nos faça testemunhas. A mesma experiência de Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, primeiro na nossa Jerusalém, aqui na nossa Luiz Eduardo Magalhães. O Senhor nos colocou aqui com o propósito de ganharmos essa cidade para Jesus, de ganharmos a vizinhança para Jesus, de ganharmos os nossos parentes para Jesus. E o Senhor não irá levantar missionários de outro lugar, porque os missionários já estão aqui diante do teu altar. Essas testemunhas somos nós, esse povo somos nós. E nós cremos que sempre que o Senhor deseja fazer uma grande obra, o Senhor levanta um povo para orar. E esta palavra, meu Deus, veio na hora certa, no dia certo, no momento certo. Esses irmãos que estão aqui estão dizendo: eu quero orar mais, eu quero te buscar mais, eu quero ter experiências com o Senhor que me molde, me mude e me envie a evangelizar, e me envie a testemunhar, e me envie a discipular, a liderar grupos pequenos, a liderar pessoas, a cuidar de pessoas. Deus, nós não abrimos mão da grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes tenho ordenado. O Senhor está conosco, o teu poder está conosco. A missão não é impossível, ela é possível porque o Senhor é poderoso, e a tua presença faz toda a diferença. Que nós sejamos esta igreja missionária, esta igreja que seja esse farol nesta região. Nós queremos daqui enviar missionários para o Maranhão, para o Tocantins, para o Piauí, para cidades da Bahia, para outros lugares no Brasil, no mundo, onde nós possamos estar espalhados como igreja, uma igreja que faz missões em todo o tempo, aqui na nossa Jerusalém, até os confins da terra. Nós te agradecemos. Abençoa os teus filhos, nós os consagramos daqui, e que eles saiam daqui não apenas como mais um dia em que vieram à frente, mas com um compromisso de ganhar o vizinho para Cristo, de ganhar o parente para Cristo, de ganhar o amigo para Cristo, começando a orar por eles, apresentando-os diante do Senhor. Nós dependemos de Ti, essa igreja é Tua, o pastor dessa igreja é o sumo pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Dá-nos o direcionamento, aponte-nos caminhos, mostre-nos como devemos agir. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode abraçar seu irmão aí, em nome de Jesus.
Agradecer ao pastor Jefferson pela palavra. Dizer para ele que quando a gente estabeleceu o encontro de casais com Cristo, aqui você volta para dar o testemunho para a gente. Às 18h30, irmãos, estaremos de volta aqui. Começaremos às 18h30, culto abençoado. Aqui o pastor vai ministrar uma palavra do Senhor. Então vem para cá, traz aí, se tem gente na sua casa, não fique em casa, traz para cá, para que a gente possa cultuar ao Senhor juntos nessa abertura do mês da juventude. Deus abençoe a todos e até às 18h30.